Continuando a nossa série nas bem-aventuranças, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, hoje nós vamos dos versos 17 a 20. Mateus 5, de 17 a 20, e a gente vai pensar hoje sobre esse tema, além das aparências. Além das aparências. Mas antes eu queria orar, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração mais uma vez nessa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós nos encontramos diante da Tua palavra, Deus, nós vamos ler ela e em seguida nós vamos meditar sobre ela. Eu peço, Deus, que apesar de mim, que eu comunique com graça e verdade, com coragem e com fidelidade à mesma, e oro, Deus, pela igreja, pedindo que todos, ó Deus, recebam a palavra como vinda do Senhor realmente, que ela mais uma vez cumpra o seu propósito em nossos corações, e que a gente não seja simplesmente ouvinte, mas como diz a Tua própria palavra, nós sejamos praticantes dela. E eu oro por tudo isso em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, um texto muito conhecido de todos nós, vai falar o seguinte para nós: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus está falando. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações nessa noite, mais uma vez. Uma pequena recapitulação, irmãos. Até aqui no Sermão do Monte, Jesus tem descrito, quem são os cidadãos do reino. Na primeira mensagem, hoje é a terceira dessa série, lá na primeira mensagem, nas bem-aventuranças, Jesus revelou o caráter daqueles que pertencem ao reino dos céus. Sendo assim, quem são e o que fazem os pertencentes ao reino? E então Jesus explicou: são os pobres de espírito, são os que choram pelo pecado, são os que têm sede e fome de justiça, são os que exercem misericórdia, que promovem a paz, que permanecem fiéis mesmo quando são perseguidos. Na segunda mensagem, na semana passada, nós vimos ali Jesus declarando que esses discípulos, esses pertencentes ao reino dos céus, são o sal da terra e eles são a luz do mundo. Espero que isso ainda esteja muito vívido aí na sua mente, no seu coração. Ele fala sobre o propósito, que esses pertencentes ao reino, que eles exerçam uma influência na sociedade e, sobretudo, numa sociedade corrompida, e mergulhada em trevas. Eu fiquei imaginando, irmãos, eu fico me questionando, enquanto eu estou pensando sobre as mensagens, quando eu estou estudando e escrevendo, sobre alguns daquele público que estava ali ouvindo Jesus pronunciar aquelas coisas. Tentando imaginar o que aqueles homens e mulheres estavam pensando ao ouvir um discurso que ainda não é tão duro até o momento que nós estamos aqui quanto será, mas que já é um discurso duro. E aí eu fiquei pensando conjecturando, sobre algo que um daqueles ouvintes podem
ter pensado, né? Nós vimos que Jesus se senta como mestre, fala como mestre, ensinando aquele povo. E então, do lado de cá, dos ouvintes, eu fiquei pensando, alguém imaginando assim, o que esse mestre quer mesmo? O que esse homem está querendo mesmo? Será que ele veio para substituir tudo o que Deus havia revelado a nós por meio dos profetas no Antigo Testamento, ou o que nós temos até agora, porque para eles não existia ainda Antigo Testamento, né? Tinha apenas o que era escrito até aquele momento. Quer dizer então, ainda pensando com a cabeça daqueles homens, então é como se ele dissesse assim, quer dizer então que tudo que se sabia sobre Deus até agora é mentira? Será que sua mensagem representa uma rejeição? A mensagem desse homem que está na minha frente agora, ela representa uma rejeição da lei e dos profetas? É importante, eu acredito que é algo que a gente pode realmente considerar, irmãos, porque muitos já começaram a enxergar Jesus como alguém que estava ameaçando o que tinha sido escrito até agora. Aquela estrutura religiosa estava sendo ameaçada com os ensinos de Jesus. Afinal, ele ensinava com autoridade, né? A gente vimos que ele ensina como quem tem autoridade. Ele interpretava, irmãos, as escrituras de maneira diferente dos escribas e fariseus daquela época. Ele confrontava os fariseus, ele curava no sábado, ele se aproximava de pecadores. E por conta disso, irmãos, em pouco tempo, seus opositores, eles começaram a acusá-lo de ser um destruidor da lei. Nesse contexto, irmãos, é que nós chegamos então nesse trecho que nós vamos ler hoje. Nesses 4 versículos que a gente vai estudar hoje, Jesus ele interrompe momentaneamente a sequência prática do Sermão do Monte para fazer uma declaração sobre si mesmo. Mas para além dessa declaração sobre si mesmo, Jesus faz uma declaração sobre a palavra de Deus, sobre a Escritura e sobre a justiça que caracteriza aqueles que pertencem ao reino de Deus. Na verdade, irmãos, esses versículos aqui, eles funcionam como uma introdução para tudo que Jesus vai falar a partir de então. Antes de falar sobre assuntos delicados como a ira, o adultério, o divórcio, juramentos, vingança, amor aos inimigos, Jesus ensina qual é a relação entre o reino que ele está inaugurando ali e a revelação que Deus já havia dado no Antigo Testamento. Em outras palavras, Jesus quer responder uma pergunta: como os cidadãos do reino devem se relacionar com a palavra de Deus? Essa é a pergunta. Eu trouxe uma ilustração aqui que eu acredito que nos ajude a pensar um pouco mais sobre a nossa mensagem. Imagine, irmãos, um arquiteto que é responsável por uma restauração de um prédio antigo. Ele precisa revitalizar aquele prédio. Quando ele inicia a obra, irmãos, os curiosos acham que ele pretende demolir tudo e começar tudo do zero. Afinal, há paredes sendo quebradas, há uma estrutura sendo removida e muita coisa ali aparentemente está sendo modificada. Mas à medida que o trabalho vai avançando, fica evidente que o objetivo do arquiteto não era destruir o projeto original. Seu propósito é restaurar aquilo que havia sido deteriorado, completar aquilo que estava inacabado e revelar toda a beleza que o projeto original sempre pretendia manifestar. Restaurar, completar, revelar. De certa forma, irmãos, era assim que muitos estavam interpretando Jesus. Pensavam que ele havia vindo para demolir Moisés, ou abandonar os profetas, ou mesmo construir algo completamente novo, do zero. Mas Jesus afirma o contrário. Ele diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Ele não veio destruir a revelação de Deus. Ele veio levá-la à sua plenitude. Pense comigo, irmãos. Como os cidadãos do reino devem se relacionar com a palavra de Deus? Como nós, cristãos, devemos nos relacionar com a palavra de Deus? Mas pessoalizando isso, levando isso para você e para mim, como você deve se relacionar com a palavra de Deus?
Eu espero, irmãos, por meio da palavra de Deus nessa noite, persuadir você, ao longo desses versículos aqui, de como de fato eu e você devemos nos relacionar com a Bíblia. Ela é apenas um adorno, ela é um objeto tão somente que eu uso aqui semanalmente, ou boto ali na minha moto, ou no meu carro, quem sabe na minha mochila, levo para o culto. Ele é só um item, mais um item de tantos itens na minha casa. Ele é um objeto que me identifica tão somente, porque afinal quando as pessoas me veem com a Bíblia, logo eles se associam, né? Que ali vai um crente. Será que é só isso? Qual é a finalidade e qual é o propósito de nós, cristãos, nos relacionarmos com a palavra de Deus? A grande ideia do nosso texto, aquela frase que nós sempre lemos, né, que eu trago aí no sermão para, quem sabe, ajudar você na compreensão do nosso sermão, e eu espero que, se nada aqui ficar claro, mas você sair pensando claramente sobre a grande ideia, eu já tenho já fico bastante feliz aí. O que diz a nossa grande ideia? Porque Jesus é o cumprimento de toda a revelação de Deus, os cidadãos do reino são chamados a viver em submissão à sua palavra, com uma justiça que brota de um coração transformado. Irmãos, o nosso coração transformado, ele precisa produzir frutos. Nós não fomos salvos apenas para dizer que fomos salvos. Saímos de uma condição, mudamos de condição, tínhamos um endereço certo para o futuro e agora temos outro. Será que é só para isso? A verdade é que não. E as transformações do nosso dia a dia, elas são resultado de um coração transformado. À medida que mudamos o nosso vocabulário, as nossas palavras, a forma como lidamos com as frustrações, como reagimos quando alguém nos diz uma palavra inadequada ou que não gostamos, quando alguém nos faz uma coisa que nós consideramos ser erradas, quando alguém nos fecha no trânsito, quando alguém me trata de forma inadequada, quando um sonho não é realizado, um caminho parece difícil. Como nós vamos lidar com essas situações? Acredite, meu irmão e minha irmã, é resultado da transformação ou não que a palavra faz no nosso coração. Porque as situações vão vir, você vai provavelmente ser fechado no trânsito, uma pessoa vai lhe falar uma palavra que você não goste, alguém vai agir de uma forma que você não goste, um plano seu não vai acontecer, um sonho seu não vai acontecer. As situações, elas são reais, a questão é como eu e você lidamos com ela e com elas. Com bem, com palavras que abençoam, com atitudes que abençoam, ou pagando mal com mal. Então, eu acredito que enquanto nós estivermos conversando sobre nosso texto, espero eu que a própria palavra fale ao meu e ao seu coração nesta noite. Em primeiro lugar, os cidadãos do reino, eles reconhecem que Jesus é o cumprimento das Escrituras. Olha o que diz o versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. E aqui logo de início, irmãos, nós vemos o rei onisciente em ação. Nós sabemos muito bem desses atributos de Deus, de onisciência, onipresença, onipotência, e nós vemos aqui a onisciência do rei Jesus sendo manifestada. Jesus antecipa uma interpretação equivocada que poderia surgir entre seus ouvintes, e então ele começa dizendo: não pensem. Antes que vocês pensem, eu já vou dizer, não pensem. É o que Jesus diz. É uma expressão, irmãos, que indica uma conclusão errada que estava sendo formada ainda, ou que poderia vir ser formada na mente dos seus ouvintes. Então, à medida que Jesus estava ensinando, confrontando os escribas, os fariseus, e falava com a autoridade que ninguém possuía, alguns poderiam imaginar que ele estivesse rejeitando Moisés e os profetas. Então ele antecipa e diz: não pensem. Afinal, irmãos, ele não seguia as tradições rabínicas. Ele curava no sábado, como eu já mencionei. Ele se aproximava de publicanos e pecadores. Ele denunciava a hipocrisia daqueles líderes religiosos. E mais tarde, irmãos, repetidamente ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito,
Eu, porém, vos digo. Nós ainda vamos ver isso. Então, pela ótica humana, irmãos, era fácil concluir que Jesus havia vindo para destruir tudo o que existia antes dele. Pela ótica humana. Por isso, Jesus se antecipa para eliminar todo esse preconceito. E eu fui pesquisar, né? A gente sabe, talvez por inferência, o que é preconceito, mas eu fui pesquisar no Aurélio o que é preconceito. Preconceito, irmãos, no Aurélio, é um conceito ou uma opinião formados antecipadamente, sem que ele tenha o conhecimento necessário de tal assunto. Então Jesus diz, não pensem que vim abolir. A palavra abolir aqui, irmãos, ela era usada para descrever a demolição de um edifício, de um prédio. Por isso eu usei a ilustração que eu usei. Era o desfazer de uma estrutura. Essa palavra abolir, ela era uma anulação de algo que já existia. Jesus está dizendo, irmãos, não vim demolir a revelação anterior de Deus. Eu não vim jogar fora Moisés. Eu não vim descartar os profetas. Eu não vim começar uma nova religião. Ao contrário, eu vim cumprir, é o que ele diz. Irmãos, essa pequena frase, ela é uma das frases mais importantes de todo o Evangelho de Mateus. O que significa cumprir, irmãos? À primeira vista, alguém poderia pensar que Jesus estava dizendo, eu obedeci perfeitamente à lei. Isso é verdade, mas não é tudo. Outros poderiam entender que Jesus simplesmente confirmou a validade da lei. Isso também é verdade, mas ainda é insuficiente. Jesus está afirmando, irmãos, que toda a história da redenção apontava para ele. Todo o Antigo Testamento era, em certo sentido, irmãos, profético. A lei e os profetas possuíam uma direção, tinham um alvo, e esse alvo era Jesus, e agora ele está se apresentando. Então Jesus não está destruindo o Antigo Testamento, mas sim, Jesus está demonstrando que ele é a realização do Antigo Testamento, da lei, dos profetas. Era assim que eles conheciam o que nós hoje chamamos de Velho Testamento. Para eles era a lei e os profetas. Irmãos, em primeiro lugar, ou como subponto deste ponto, Cristo é o cumprimento das profecias. Os profetas anunciaram os Messias. Isaías falou do servo sofredor. Miqueias anunciou seu nascimento lá em Belém. Zacarias falou do rei humilde entrando em Jerusalém. Todas essas promessas, irmãos, encontram o seu sim em Jesus. E agora esse mestre, esse Jesus está se revelando. Em segundo lugar, Cristo é o cumprimento dos símbolos. Os sacrifícios apontavam para o Cordeiro de Deus. O sacerdócio apontava para o sumo sacerdote que viria, o sumo sacerdote perfeito. O templo apontava para a presença definitiva de Deus entre os homens. A Páscoa apontava para a redenção que seria realizada pelo sangue do Messias prometido. Nada disso, irmãos, era um fim em si mesmo. Tudo era como se fosse uma sombra. Tudo apontava para algo maior. E esse algo maior veio, que é Jesus. Em terceiro lugar, Cristo é o cumprimento da própria história de Israel. Irmãos, isso é fascinante no Evangelho de Mateus. Israel passou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. Israel foi chamado do Egito. Mateus aplica, irmãos, a Jesus as palavras, do Egito chamei o meu filho. Israel fracassou em sua vocação, mas Jesus, irmãos, o Cordeiro perfeito, ele obedeceu perfeitamente ao seu Pai. Aquilo que Israel deveria ter sido, Cristo é. Aquilo que a lei exigia, Cristo cumpriu. Aquilo que os profetas aguardavam, Cristo realizou. Por isso, irmãos, Jesus não é um capítulo isolado da história da redenção. Ele é o centro da história da redenção. Como disse aos discípulos no caminho de Emaús, irmãos, lá em Lucas capítulo 24, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou que a seu respeito toda a Escritura contava. Em quarto lugar, irmãos, o cristianismo não é uma ruptura com os propósitos de Deus.
Às vezes, irmãos, nós pensamos no Antigo Testamento como uma história, e no Novo Testamento, o Velho Testamento como uma história, e o Novo Testamento como um complemento diferente dessa história. Mas Jesus afirma o contrário, irmãos. É uma única história, é um único plano, é um único povo, é um único Redentor. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus estava conduzindo a história em direção ao seu filho. Abraão aguardava esses dias, irmãos. Moisés apontava para esses dias. Davi, ele ansiava por esses dias. Os profetas anunciaram esses dias. E agora, irmãos, naquele monte ali na Galileia, o cumprimento havia chegado. O Messias veio, o Mestre veio, e ele estava ali ensinando. Aquele para quem toda a Escritura apontava, estava sentado ali, diante daqueles homens e mulheres, ensinando. Uma implicação para nós aqui, irmãos. Nós não podemos ler a Bíblia como uma coleção de histórias desconectadas. A Escritura é uma única história, cujo centro da história é Jesus. Não podemos ler o Antigo Testamento em busca de exemplos morais. Devemos ler para completar Cristo e para contemplar Cristo. Não lemos apenas para aprender princípios para uma vida melhor. Lemos para conhecer aquele para quem Moisés, Davi, Isaías, todos os profetas apontavam. Toda a Bíblia converge para Cristo, irmãos. Toda a Bíblia testemunha de Cristo. Toda a Bíblia encontra sua plenitude em Cristo. Algumas aplicações para nós. Leia a Bíblia procurando enxergar Cristo como o centro da história da redenção. Leia a Bíblia procurando Cristo. Um professor meu do seminário, ele falava que Cristo estava em todas as páginas da Bíblia. Que em qualquer história que eu lesse, que em qualquer relato que eu lesse, ali teria um pior personagem e um melhor personagem. O pior personagem era eu, dizia ele, é você, somos todos nós. E o melhor personagem apontava para Jesus ou era o próprio Jesus. Então leia a Bíblia procurando enxergar Cristo. Segundo, rejeite a ideia de que existe oposição entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus revelado em Jesus. Irmãos, muita gente aí fora fala sobre isso, pensa que é assim. Que Deus no Velho Testamento, até falei um pouco sobre isso hoje de manhã, que Deus no Velho Testamento era um Deus ranzinza, era um Deus bruto, era um Deus assim, mas no Novo Testamento ele veio mais manso, mas não, é o mesmo Deus, é a mesma história. O mesmo Deus que fez promessas no passado, ele cumpriu as promessas em Jesus. Terceiro, alegre-se. Sua salvação não é um plano improvisado. Ela faz parte do propósito eterno de Deus, anunciado desde o princípio e perfeitamente realizado em Jesus. Amém? Em segundo lugar, irmãos, os cidadãos do reino reconhecem a supremacia da palavra de Deus. Olha o que diz o verso 18 do nosso texto. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Atenção para o tudo se cumpra, irmãos. Jesus anuncia e inicia, esse versículo com essa expressão, em verdade vos digo. Em verdade vos digo, irmãos, ela é uma fórmula, uma forma de autoridade. Os rabinos citavam outros mestres, Jesus fala do seu próprio nome. Ele não diz, assim diz o Senhor, ele diz, eu lhes digo. Era assim que os profetas anunciavam. Todas as vezes que eles iam trazer para o povo uma informação vinda de Deus, os profetas diziam, assim diz o Senhor. Jesus, quando vai pronunciar as palavras, ele diz, eu lhes digo. Então ele está falando como quem tem autoridade. Ele está falando como quem é o Senhor da palavra. Ele não está falando, eu estou trazendo um recado. Em outras palavras, era assim que os profetas se comunicavam com o povo. Ele disse, eu estou trazendo um recado vindo da parte de Deus.
mas Jesus diz: eu estou lhe dizendo isso. É totalmente diferente. Jesus fala em seu próprio nome. Ele é aquilo que ele afirma ser. Ele é aquilo que afirma ser, e ele é poderoso. Ele declara que a palavra de Deus possui uma estabilidade maior do que o próprio universo. Céus e terra parecem, irmãos, permanentes aos nossos olhos. Montanhas atravessam séculos, oceanos permanecem, civilizações surgem e desaparecem, impérios caem, mas Jesus afirma que a palavra de Deus, o que ele fala sobre isso no texto? Permanecerá enquanto durar a presente ordem criada. Ele diz: nem um tio, nem um jota. É isso que quer dizer. O jota, irmãos, iota, é a menor letra do alfabeto hebraico. E o tio, ele se refere a um pequeno traço que distinguia uma letra de outra letra. Jesus está dizendo, irmãos, que não apenas as grandes doutrinas são dignas de confiança, mas que a própria Escritura, em seus menores detalhes, é digna de plena confiança. Nem uma vírgula, nem um tio, nem um iota, nem nada que tem na Bíblia, irmãos, está lá sem um propósito. Cristo está afirmando, irmãos, a confiabilidade do texto escrito. A Escritura não contém simplesmente algumas verdades, irmãos. Ela é a própria verdade, ela é a palavra de Deus. Não é a Bíblia, irmãos, que deve ser julgada pela cultura. É a cultura que deve ser julgada pela Bíblia. Em segundo lugar, irmãos, a palavra permanece porque ela revela o caráter imutável de Deus. Muitas coisas mudam, irmãos. Alguns aqui estão na mesma faixa etária que eu. A gente já vive, parece que num mundo totalmente diferente de quando a gente era criança e a gente tinha a idade do João. Parece que a gente está em outro mundo. As coisas mudam, as opiniões mudam, a moral muda, as leis humanas mudam. Todo dia a gente vê o surgimento de uma nova lei. Eu gosto de assistir bastante programas políticos. Todo dia é um PL novo, todo dia é uma emenda, é não sei o quê. Todo dia as coisas estão mudando, irmãos. As leis humanas mudam, ideologias mudam. Aquilo que era aceitável, não era aceitável um tempo atrás, hoje já é aceitável. A gente precisa se adequar a essas mudanças ideológicas. Mas uma coisa eu posso afirmar para você: Deus não muda. Deus não muda. E porque Deus não muda, irmãos, sua palavra também não muda. Isaías escreveu o seguinte em Isaías 48: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. 1 Pedro 1,25 diz o seguinte: a palavra do Senhor permanece para sempre. É só dois de tantos exemplos que eu poderia trazer. Irmãos, isso não significa que tudo no Antigo Testamento continua sendo praticado da mesma forma. É o próximo ponto. Aqui está uma questão muito importante para nós. Jesus, irmão, não está dizendo que nós continuaremos oferecendo cordeiros no templo ou obedecendo às leis alimentares lá da antiga aliança. Tudo aquilo era profético, era provisório, encontrou sua realização lá na pessoa de Cristo mesmo. Os sacrifícios apontavam para Cristo, o sacerdócio apontava para Cristo, as festas apontavam para Cristo, o templo apontava para Cristo. Hoje de manhã eu já fiz menção sobre isso, do vídeo que eu gravei ontem, sentado aqui, falando sobre o templo. O templo apontava para Cristo, irmãos. Mas quando Cristo chega, a realidade chegou. Aquilo que era uma sombra se torna realidade. A realidade chega, ela cumpre seu propósito. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Olha o que o autor diz. Hebreus 10, 1. Eu quero fundamentar para você o que eu estou falando. Hebreus 10, 1. A lei é apenas sombra dos bens vindouros. A lei é apenas sombra dos bens vindouros. Ela foi cumprida, irmãos. A lei foi cumprida em Jesus. O que os profetas anunciavam foi cumprido em Jesus.
O que Gênesis 3,15 disse foi cumprido em Jesus. Quarto, irmãos, a autoridade da Escritura é uma questão de submissão ao rei. Pode voltar lá para Mateus 5. Perceba que Jesus, irmãos, não está discutindo apenas um livro. Ele está falando de autoridade. Quem é o discípulo do reino, irmãos? E quem é discípulo do reino vive debaixo da autoridade do rei. O rei governa por meio de sua palavra. Não existe, irmão, discipulado sem submissão às Escrituras. Não existe cristianismo moldado pelas preferências pessoais. Você já imagina? Nós somos um grupo relativamente pequeno. Mas já pensou se nós fôssemos fazer o que cada um de nós gostasse? Como é que ia ser nossa igreja? Não, eu gosto que seja assim. Eu gosto que seja assado. Não, eu prefiro que seja assim. Não, eu prefiro que seja daquele jeito. Irmãos, rodar, foi o que o povo de Israel passou 40 anos no deserto fazendo. Ao invés de dar ouvidos à palavra de Deus, eles deram ouvido ao seu próprio coração. Irmãos, só existe uma regra de fé e prática para nós, é a palavra de Deus. Então nós não podemos tirar os olhos da palavra de Deus, irmãos. Os nossos olhos precisam ficar aqui. Por isso que a gente prega isso positivamente. Por isso que a gente vai mostrando as coisas em sequência. Porque a gente não pode tirar os olhos daqui, irmão. Se a gente tirar os olhos daqui, os nossos olhos vão direto para o nosso coração. Se nossa igreja, irmãos, tirar os olhos da palavra, o nosso olho, como um imã, ele é atraído direto para o nosso coração. E desculpa eu lhe dizer, nem o meu, nem o seu coração é confiável. Nosso coração é mau, corrupto e perverso. É o que a própria Bíblia fala sobre o nosso coração. Então nós não podemos tirar os olhos do nosso coração. Não existe reino sem rei. E não existe rei sem autoridade. Um rei que não tem autoridade não é rei. Mas Jesus é um rei e ele tem autoridade. E a autoridade deste rei está anunciada para nós na sua palavra. Portanto, não ouça seu coração, meu irmão. Nem se enamore com isso. Se você, em algum momento, alguém falar para você, o que seu coração está dizendo? Responda na bucha assim para ele. Meu coração não é confiável. Eu preciso ouvir o que Deus diz por meio da sua palavra. Algumas aplicações para nós desse ponto. Não permita que a cultura domine o que é verdade. Permita que a palavra de Deus molde sua maneira de pensar. Irmãos, nós vivemos numa época em que tudo é negociável. Mas aquilo que Deus chama de pecado continua sendo pecado. E aquilo que Deus chama de santo, irmãos, continua sendo santo. Então, não permita que a cultura domine você. Segundo, desenvolva uma relação diária com as Escrituras. Uma Bíblia aberta, irmãos, no culto e fechada durante a semana produzirá cristãos fracos. Se sua Bíblia, irmão, minha irmã, só é aberta domingo aqui, eu e você estamos perdidos. Se sua Bíblia não é aberta durante a semana, você está fadado a falir. Quem deseja crescer no reino precisa aprender a ouvir regularmente a voz do rei. E a voz do rei está na sua palavra. Terceiro, submeta suas opiniões e preferências à autoridade da palavra. O discípulo maduro, irmãos, não pergunta do que eu gosto. Ele pergunta, como Deus deseja que eu viva? Como Deus deseja que eu viva, é o modo como o cristão maduro deve viver. Terceiro e último, irmãos. Os cidadãos do reino obedecem ao Senhor do reino. Os cidadãos do reino obedecem ao Senhor do reino. Versículos 19 e 20 de Mateus capítulo 5 diz o seguinte: todo aquele que desobedecer a esses mandamentos, a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo, quem está falando é Jesus, meu irmão.
que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Irmãos, eu não sei como é que você lê isso aqui, mas eu leio tremendo. Imagine, irmãos, o quanto essa afirmação causou espanto para aqueles homens. Porque se existia um grupo considerado exemplo de santidade em Israel, irmãos, eram justamente os escribas e os fariseus. Eram aqueles homens que estavam, ou parte daqueles homens que estavam ali diante de Jesus. Eles eram uma espécie de especialistas da lei. Eram homens, irmãos, mais religiosos do que todo mundo. Eles eram mais rigorosos, eram mais zelosos. Aos olhos do povo, eles eram os candidatos mais certos ao reino de Deus. Mas Jesus declara: se a justiça de vocês não exceder a deles, vocês não entrarão no reino. Na cara deles assim, sabe, irmão? Jesus não mandou recado aqui não. Eles homens estavam sentados assim, e ele disse: se a de vocês não superar a deles, vocês estão perdidos. O ensino de Jesus, irmãos, era uma afronta àqueles homens. Era com certeza, como se eles falassem o seguinte: como alguém poderia ser mais justo do que aqueles homens? As pessoas perguntando. Irmãos, em primeiro lugar, Jesus não está pedindo mais legalismo, mas um outro tipo de justiça. A justiça dos fariseus, irmãos, era abundante em quantidade, mas pobre em qualidade. Era gente que fazia muito, mas tinha pouco fundamento em Deus. Era apenas o coração sendo exposto. Era uma justiça exterior. Era gente que ia para os cantos das praças e se levantava nos cantos das praças, começava a falar um monte de palavra bonita, e declamava, e isso e aquilo, e as pessoas ficavam, admirado com as falas daqueles homens, mas o coração cheio deles mesmos, distante de Jesus. Era uma justiça exterior. Eles lavavam as mãos, irmãos, mas não lavavam o coração. Guardavam um monte de tradição, mas negligenciavam misericórdia. Pareciam santos assim, aqueles homens perfeitão assim, diante dos homens, mas permaneciam distantes de Deus. Irmãos, Jesus nunca pediu e nunca pede mais regras. Jesus pede um novo coração, simples. Um novo coração. Eu sei que na prática isso é uma guerra para nós. Mas Jesus às vezes está fazendo um monte de coisa, irmãos, mas o nosso coração distante dele. A justiça do reino, irmãos, é uma justiça que nasce de dentro para fora. É por isso que as antíteses que virão a seguir, quando nós vamos começar a falar delas, a partir do domingo que vem, elas tratarão, irmãos, do nosso coração. Não basta não matar. Não basta não matar, é preciso vencer a ira. Porque o assassinato é resultado de um coração irado. Não basta evitar o adultério, é preciso combater a impureza do coração. Porque o adultério é a manifestação desse coração impuro. Não basta amar alguns, é preciso amar até os inimigos. Irmãos, o Evangelho é desafiador para nós. Ele tira a gente dessa zona de conforto. Em segundo lugar, a obediência é a evidência da verdadeira cidadania do reino. No versículo 19, Jesus une duas coisas, irmãos: praticar e ensinar. Jesus une essas duas questões no versículo 19. Não basta conhecer, é preciso ensinar. Não basta defender a verdade, é preciso viver a verdade. Irmãos, no reino dos céus, no reino de Deus, grandeza não é medida de fama, irmãos. Grandeza não é medida de posição ou de reconhecimento. Grandeza é uma medida de obediência. É uma medida de fidelidade.
O Sermão do Monte, irmãos, nos conduz a uma insuficiência própria. Quanto mais ouvimos Jesus, mais nós percebemos que somos incapazes. Pode passar. Quanto mais nós ouvimos Jesus, mais percebemos que somos incapazes. Vamos ser honestos? Quem consegue amar perfeitamente? Quem nunca aqui pecou em pensamentos? Quem nunca de nós, irmãos, alimentou orgulho, ira, inveja, impureza? Então, irmãos, o Sermão do Monte não foi dado para produzir orgulho. O Sermão do Monte foi dado para produzir pobreza de espírito. Foi isso que nós vimos na primeira mensagem. O Evangelho, irmãos, nos conduz novamente à graça. Como Paulo, irmãos, nós percebemos que nossa justiça própria, irmãos, ela é insuficiente. Precisamos da justiça de Jesus. E quando nós somos unidos à justiça de Jesus, irmãos, nós somos transformados pelo Espírito Santo para viver uma nova vida. De novo, fé e vida. Irmãos, se o que nós ouvimos aqui, domingo após domingo, não for vivido lá fora, não adianta de nada, irmãos. Caminhando para o fim, algumas aplicações. Primeiro, avalie se sua vida cristã está baseada em aparência ou em transformação. Eu não posso fazer essa avaliação por você, não posso fazer esse diagnóstico por você, mas você pode fazer por você. Portanto, avalie se sua vida cristã está baseada em aparência ou em transformação. É possível frequentar a igreja, é possível conhecer doutrinas, é possível manter hábitos religiosos, mas o coração, irmãos, ainda não está rendido ao Senhor. Então faça essa avaliação e faça hoje. Não deixe para amanhã não, faça hoje. Segundo, não se contente com uma obediência superficial. Jesus deseja alcançar seus pensamentos, seus desejos, suas prioridades, suas palavras, seus relacionamentos. Ele não quer apenas mudar seu comportamento, Ele quer transformar seu coração, meu coração. Terceiro, corra diariamente para Jesus. Quanto mais nós compreendemos as exigências do reino, irmãos, mais percebemos nossa necessidade do Evangelho. A resposta, irmãos, para uma insuficiência humana não é ter mais, mas depender mais daquele que cumpriu perfeitamente as exigências da lei. E agora, irmãos, pelo Espírito que habita em nós, produzir em nós a justiça que agrada a Deus. Caminhando para o fim, talvez, irmãos, seja justo nós fazermos a seguinte pergunta: que tipo de cristianismo estou vivendo? Que tipo de cristianismo você está vivendo? Eu estou vivendo? Porque existe um cristianismo de aparência. Um cristianismo, irmãos, que conhece versículos, mas não conhece submissão. Um cristianismo que gosta de ouvir sermões, mas não gosta de ser confrontado. Um cristianismo que admira Jesus, mas não se rende a Jesus. Irmãos, foi justamente esse tipo de religião que Jesus estava confrontando ali com aqueles homens na frente deles. Eles conheciam a lei, eles estudavam a lei, eles ensinavam a lei, mas não possuíam a justiça dessa lei no coração deles. Nossa fé é diferente, será, irmãos, daqueles homens? Porque Jesus não veio, irmãos, para nos tornar pessoas mais religiosas. Jesus veio para cumprir tudo aquilo para o qual a lei e os profetas apontavam.
Jesus veio para trazer pecadores para dentro do reino. Ele veio para dar um coração novo para esses pecadores se tornarem parte do reino. Ele veio produzir em nós, irmãos, uma justiça que não é fruto da autopreservação, mas da transformação diária operada pelo Espírito Santo de Deus em nosso coração, resultado de ler e praticar a palavra de Deus. E talvez, irmãos, ao longo dessa mensagem você tenha percebido algo que para você tenha sido desconfortável. Eu espero que tenha sido desconfortável. Talvez você tenha percebido que existe muita aparência e pouca realidade de Jesus na sua vida. Conhecimento, mas não tem obediência. Muito cristianismo exterior e pouca comunhão verdadeira com Cristo. Se assim for, meu irmão, minha irmã, com um coração muito desejoso de ver a ação de Deus, a resposta não é tentar se tornar um fariseu melhor. A resposta não é multiplicar regras. A resposta é voltar-se para Cristo. Pois aquele que exige uma justiça superior é o mesmo que viveu essa justiça perfeitamente. Aquele que ordena a obediência é o mesmo que obedeceu em nosso lugar e obedeceu até a morte. Aquele que diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, é o mesmo que foi à cruz para conceder aos seus filhos uma justiça que eles jamais poderiam produzir sozinhos. É por isso, irmãos, que o convite do rei continua aberto. E sendo assim, comece hoje. Não comece amanhã não, comece hoje. Submeta-se à autoridade da palavra. Pare de negociar aquilo que Deus já disse. Pare de construir um cristianismo à sua própria imagem. Pare de se conformar com uma fé superficial. Renda-se ao rei hoje. Aprenda dele hoje. Ouça a voz dele hoje. Obedeça a voz dele hoje. Permita que o Espírito Santo transforme, irmãos, não apenas seus comportamentos, mas principalmente seus desejos, seus pensamentos, seus afetos, seu coração. Nas próximas semanas o rei continuará falando. E à medida, irmãos, que sua voz ecoa e for ecoando no Sermão do Monte, nós seremos ainda mais confrontados. Mas esse confronto é graça. Porque o rei que expõe o coração é o mesmo rei que restaura o coração. E aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, não seja um admirador do rei, seja filho do rei. Viva para o rei. Não apenas escute suas palavras, submeta-se às suas palavras. Viva como cidadão do reino. Que Deus, por sua graça, faça de nós, irmãos, uma igreja cuja justiça não seja uma justiça de aparências, mas uma justiça que reflete a beleza, a santidade e a glória do nosso Rei. Amém?